Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Aqui quem tá falando é teu Mano Albino, e nesse vídeo a gente vai fazer algo aqui bem interessante. Se você já teve curiosidade a respeito de como que é a sensação e como que é a vida de uma pessoa em cada nível de testosterona que um homem pode apresentar, hoje eu vou estar te mostrando, baseado em estudo, artigos, baseado em mais de 10 anos que eu estudo sobre testosterona e aplico em clientes, aplico na minha vida. Já passei por alguns dos níveis de testosterona que a gente vai ver aqui. Já tive pessoas, pacientes, clientes que estiveram em praticamente cada um desses níveis. Então, a gente vai conseguir entender de forma bem interessante aqui como que se comporta cada pessoa dentro, desde a pessoa que tem menos do que 50 nanogramas por decilitro até a pessoa que tem mais do que 1.600, beleza? Aqui a gente vai quebrar ele um pouquinho mais, porque eu pulei um pouco mais para não ficar tão extenso o vídeo, mas vamos direto ao ponto. Agora, uma coisa que é muito importante é que aqui eu vou acabar simplificando e generalizando um pouco as coisas. Por exemplo, eu estou usando só os níveis de testosterona, mas se você tem um pouco mais de conhecimento, você sabe que os níveis, eles não significam nada se eles forem fora de contexto em questão de status androgênico líquido. Então, resumindo, a gente vai assumir aqui que todas essas pessoas, em todos esses níveis, elas têm o mesmo status androgênico líquido, que não é o caso para a maioria das pessoas. Você pode estar no nível mais do que 1.600, só que se o seu cortisol estiver muito elevado, você não vai conseguir nem sequer sentir os efeitos disso. Então, por exemplo, se o cara, às vezes ele toma até o anabolizante, toma uma testosterona, tá com a testo lá de 3.000. Só que se ele viver uma vida onde o cortisol dele é muito alto, ele vai ter libido baixa, disfunção erétil, não vai ter necessidade por status, o drive, a motivação que a testosterona causa. E sem mencionar também os efeitos da genética, da personalidade, coisas assim. Então a gente vai simplificar, só que a cada 10, vamos dizer que 8 vão apresentar exatamente esses sintomas que a gente vai falar aqui. Fechou em cada um desses rankings, beleza? Então se você quer fazer, por exemplo, um exame de testosterona, e quer se situar onde será que eu estou antes de fazer um exame, esse vídeo aqui é perfeito para você. Primeiro que a gente vai falar sobre, a gente vai começar daqui de baixo até lá em cima, que é estar abaixo de 50 nanogramas por decilitro, que é o nível da castração. Esse aqui, mano, se você está abaixo de 50 nanogramas por decilitro, você basicamente vai se sentir um inútil. Um homem com 50 nanogramas ou menos, ele está com níveis iguais ou menores do que uma mulher. As mulheres elas variam entre 20, 30, 70, até mais ou menos uns 100. Algumas mulheres conseguem chegar. Só que isso aqui é loucura, porque o homem que está nessa média de 50 nanogramas por decilitro é um homem que está completamente destruído. Primeiro, sua libido ela é completamente inexistente. E quando eu falo inexistente, eu quero falar inexistente mesmo. Se você vê um pornô, por exemplo, ou uma mulher extremamente linda, pelada na sua frente, você não vai sentir absolutamente nada. Chega a ser loucura para homens que estão acima disso, mas se essa pessoa ela está desse jeito, a chance dela apresentar uma depressão e uma intenção suicida é muito grande, porque o homem, o drive dele é baseado através da motivação de reprodução, através da motivação sexual, através da testosterona. Porque a testosterona é um hormônio sexual acima de tudo. Apesar do que muita gente fala, o objetivo da testosterona não é construir músculo, não é perder gordura. Essas coisas são pequenas consequências da testosterona. Mas a testosterona é o drive sexual. O objetivo número um dela é a reprodução. Então, no momento que a sua testosterona ela acaba, a sua libido, a sua vontade de transar, se reproduzir, ela acaba no mesmo momento. E a segunda coisa que você vai notar, se você está nesse nível aqui, pessoas que são abaixo de 50 geralmente é porque eles pararam de fazer uma terapia de reposição de testosterona ou pararam com os esteroides e aí eles estavam esperando o sistema do hipotálamo pituitário voltar a funcionar para os testículos voltarem a produzir testosterona e basicamente esse cara ele fica infuncional. Existem algumas coisas que a gente não pode falar em relação a isso para o YouTube não derrubar o vídeo, mas essa pessoa aqui ela perde totalmente a vontade de viver. Se esse cara é um cara casado, a esposa dele entra em desespero, porque ele fica totalmente apático, ele não tem motivação para viver, para trabalhar, não vê beleza e não tem desejo nenhum pela esposa dele, perde toda a agressividade. Então, enfim, você está abaixo de 50 nanogramas por decilitro, você é uma pessoa que está totalmente destruída, seus níveis de ansiedade
ficam altíssimos, você não consegue correr atrás de nada na sua vida, os seus níveis de tolerância à dor, você vira quase uma criança, qualquer coisa te machuca, qualquer coisa te dá medo, e é isso. Então, abaixo de 50 nanogramas por decilitro, pessoas totalmente destruídas. O próximo que a gente vai falar sobre é de 50 a 200 nanogramas por decilitro. Eu vou colocar esse carinha aqui que parece com todos os moleques de 16 até 20 e poucos anos que eu vejo hoje em dia na rua, tá tudo assim, tudo igual, mano. Você não consegue diferenciar, mas se você tem esse nível de 50 a 200, por incrível que pareça, é um dos níveis mais comuns entre 200 a 300, que é o próximo, acaba sendo os níveis mais comuns hoje em dia entre os jovens, principalmente, que é uma loucura. Então, assim, se você tem esse nível de testosterona, basicamente o seu estilo de vida ele está totalmente destruído. Por quê? Existe um pensamento comum na sociedade que diz que conforme você envelhece, os seus níveis de testosterona eles tendem a cair. E isso é mentira, porque existe uma vasta pesquisa sobre isso, muitos estudos, muitos artigos. Basicamente, esse pensamento ele veio de uma indústria de reposição de testosterona que dizia para você que conforme você envelhecia era necessário você repor testosterona. Mas isso é um sistema que a gente não vai entrar nesse vídeo para falar sobre, mas é muito complexo, que atrapalha toda a sua questão de se cuidar. Consequentemente, você não consegue manter os níveis altos de testosterona e acaba que você precisa repor e eles ganham dinheiro com isso. Mas agora, pensando nisso, se você está nesse nível de testosterona aqui, você está fazendo tudo errado mesmo. Provavelmente você passa o dia inteiro dentro de casa, você é um cara que trabalha de forma online, você não se expõe ao sol, você não se movimenta. Um cara que ele tem o mínimo de movimento no dia dele, ele não consegue ficar aqui porque o corpo dele já sobe a testosterona naturalmente. Qualquer coisa que seja envolvendo essa cultura de você passar muitas horas, o dia todo sentado na frente do computador, sem luz solar, não dormir direito, dormir tipo 4 horas por dia, pessoas que jogam muito jogo, essas coisas, eles te mantêm num nível de estresse muito acima. E isso derruba a sua imunidade, aumenta a sua probabilidade de ficar doente, ter enfermidades, coisas relacionadas. Então, quando você tem um nível entre 50 a 200, novamente, a sua libido ela é um lixo, a sua agressividade é extremamente baixa, quase zero, e os seus níveis de energia são extremamente péssimos. Você vive igual um zumbi, você não quer fazer nada, vive com medo, qualquer coisa te dá medo, e você pode reparar que tudo isso, todos esses comportamentos, desde libido baixa, agressividade baixa, energia baixa, ansiedade e medo muito alto, é um comportamento que está muito comum, muito, muito comum hoje em dia no meio dos jovens. Eles estão extremamente medrosos, eles não têm energia, eles têm libido baixa, querem apresentar que são descolados, bonitão, tal, mas no vamos ver mesmo, infinitas mulheres relatam que os caras têm a libido, disfunção erétil, ejaculação precoce. Então, é algo que está cada vez mais comum no jovem por conta disso, porque o jovem está com um estilo de vida totalmente destruído, consequentemente a testosterona deles estão extremamente baixas. Beleza? Então, se você está nesse nível aqui, ou nesse, tudo baseado no seu estilo de vida. Esse aqui tem uma grande chance de você utilizou hormônios, ou você tem hipogonadismo, tá? Então, você precisaria tratar com um médico diretamente, mas aqui é o seu estilo de vida. Agora, o próximo que a gente vai falar sobre é de 200 a 400 nanogramas por decilitro, que são os níveis mais voláteis. Quando você está por volta de 200 a 400, a coisa que mais você vai perceber que cai novamente é a sua libido. Então vamos colocar que é o mesmo padrão aí da galerinha, que sempre a galerinha mais nova agora. A sua libido entre 200 e 400, ela vai ser um pouco maior do que essa, mas assim, não é uma coisa que é permanente. Por algum dia você tem um pico aleatório de libido, depois essa libido cai. E outra coisa que você vai notar é que o seu período refratário vai ser extremamente longo. Então, por exemplo, se você ejacular, vai demorar muito para você ficar, por exemplo, com tesão de novo. Porque o fato dos seus níveis de testosterona estarem muito baixos vai fazer com que a sua proporção de testosterona e prolactina fiquem desbalanceada. Então você vai notar uma queda na libido, mas não vai ser completamente destruída. Vai ser sobe, desce, sobe, desce. A sua qualidade de ereção vai sofrer também. A ereção matinal, por exemplo, provavelmente vai ser uma vez a cada 2 semanas, se você tiver muita sorte.
Isso é um sinal que você tem que prestar bastante atenção. É a sua ereção matinal. Porque se você está entre esses níveis aqui, a cada uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, você vai ter uma ereção. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos, porque depende muito do oxigênio, do óxido nítrico, do fluxo sanguíneo, um monte de coisa diferente. Mas, no geral, essa pessoa aqui, ela não vai ter ereção todo dia ou quase todo dia. A sua motivação por status, de novo, ela vai ser muito instável. Um dia você vai querer trabalhar, fazer as coisas, o outro você vai ficar querendo ficar na cama o dia inteiro. O seu nível de energia vai estar baixo, você vai ter ansiedade, medo e você vai viver uma faixa ali, uma linha onde você vai ficar oscilando os seus níveis de humor e os níveis de depressão. E depressão que eu falo aqui é uma depressão real. Agora, daqui para cima não é necessariamente uma depressão, mas é uma depressão de humor, tá? Você vai ter um humor mais baixo. E de novo, fica oscilando, cima, baixo, principalmente quando você tá esse nível aqui. Esse nível é o que mais oscila. Esse aqui você fica sempre para baixo, esse aqui você fica extremamente depressivo. Agora aqui você vai ficar numa oscilação. As coisas vão ser muito mais voláteis. Você vai ter explosões aleatórias de energia e humor, mas depois você vai cair direto de volta. E porque o seu corpo não consegue sustentar esses níveis mais elevados e acaba caindo de novo. O próximo que a gente vai falar sobre é de 400 a 600 nanogramas por decilitro. É uma faixa mediana. Então, se você está nesse nível de 400 a 600, a maioria das coisas do seu dia a dia, de tudo que a gente falou aqui, vai estar na média. Sua bebida vai estar ok. Algumas pessoas têm bebida normal nessa faixa, outras, como a gente falou lá, baseado nos efeitos androgênicos do corpo dessa pessoa, a genética, ela vai ter uma bebida mais alta. A sua motivação por status vai estar de boa. Os seus níveis de energias também vão estar de boa. Ansiedade e medo, novamente, depende muito da personalidade, mas vai estar ali numa média. Humor e depressão, a mesma coisa. Seu humor vai estar numa faixa normal. Nem muito baixo, nem muito alto. Você vive de boa ali. E a mesma coisa para tolerância à dor. Só que você precisa entender que aqui você está na média. Mas esse canal, o objetivo é fazer você vir parar aqui, ó. E se possível aqui. A maioria das pessoas no que tem um estilo de vida assim preservado dos seus pais, dos seus avós, que são entre 40 a 60 anos, ele se mantém nessa faixa até essa faixa aqui. A juventude hoje, a galera de 15, 20, até mesmo 30 anos, normalmente, numa média, elas estão todas aqui. E acredite, eu falo isso por experiência, porque eu já vi muita gente, muito exame, de diferentes idades. Essa galera, elas estão, a galera mais nova, abaixo dos 30, mais ou menos, 35, elas estão aqui, na sua grande maioria. E é como se fosse o efeito inverso, né? As pessoas mais velhas, elas conseguiram manter um nível de testosterona mais para cima por conta dos hábitos que preservaram durante a infância, a alimentação, a cultura em si. E, baseado nisso, um homem jovem, o nível dele tem que estar no mínimo aqui assim. Se você está aqui, a chance de você cair para cá é muito grande. Então, o ideal é que você mantenha esse padrão aqui, desses acima de 600, baseado no seu estilo de vida. E acredite, não é difícil de fazer isso, tá? Agora, o próximo que a gente vai falar sobre é sobre o nível de 600 a 800 nanogramas por decilitro. E aí, por isso que eu coloquei essa fotinha aqui do vozinho aqui, bombado. Que é um carinha que você percebe que essa galera mais velha, que preserva essa cultura de uma boa alimentação dos seus pais, dos seus avós, eles naturalmente, essa cultura de caminhar bastante, de pegar bastante peso, sem necessariamente ser um peso de academia, mas trabalho manual mesmo. São pessoas que mantêm esses níveis mais altos. São pessoas mais felizes, que têm uma motivação pela vida maior. Você não via falar, por exemplo, de depressão com essa galera, porque eram homens que tinham um drive, uma motivação para a vida muito alta. A libido sempre vai estar em alta, a motivação sempre vai estar em alta, níveis de energia sempre vão estar ótimos, ansiedade, o medo é quase inexistente, e de novo, assumindo que que seu SHBG está de boa, e a sua testosterona livre está alta, e principalmente, obviamente, o seu DHT também está alto, assim como os metabólitos, fechou? O humor, sempre bom, e você vai sentir que sempre você levanta todos os dias pronto para encarar o seu dia. Os níveis de energia, sempre bom, tolerância à dor também. Existe um médico lá fora que chama Andrew Huberman, que ele tem uma frase que ele diz: testosterona faz o seu esforço para ser bom. E é basicamente isso. Quando você tem níveis bons de testosterona, você quer fazer coisas que vão colocar o seu corpo em uma situação desagradável e isso vai parecer bom. Por exemplo, você quer treinar, você quer sair na porrada com alguém, quer lutar, quer praticar um esporte, quer correr uma maratona. E assim, quando você tá com a testosterona mais baixa, quando alguém fala assim, pô, vamos fazer um treino ali, aí você fala, vou bosta nenhuma, mano. Não tem vontade, o seu corpo não quer, ele quer se preservar.
Agora, quando você tá com testosterona alta e alguém fala, pô, vamos fazer ali um treino de jiu-jitsu, um treino de Muay Thai, aquilo ativa um drive em você, uma motivação, o que a gente chama de a busca pelo status, que é, durante a nossa evolução, foi tudo que alimentou e nutriu a nossa evolução como ser humano, foi essa busca por status, essa busca pelo poder, então, pela vitória, pela conquista. Então é isso que motiva o homem. Esse é um sinal que você pode, por exemplo, fazer com você mesmo, para você entender seus níveis. Se você está algo daqui, por exemplo, para baixo, aqui ainda pode ser um pouco imperceptível, mas daqui para baixo, de 400, até de 500 um pouco para baixo, você vai perceber que quando você pensa, por exemplo, pô, vou fazer um treino bolado, vou pegar carga, eu vou me esforçar. Se isso, tipo, dá uma viradinha de chave na sua cabeça, maravilha, você tem bons níveis de testosterona. Se você se imagina, por exemplo, num tatame, saindo na porrada com alguém, e isso te dá um pico de testosterona, te dá um ânimo, uma vontade de viver, maravilha, você tá com a testosterona alta. São pequenos sinalizadores que mostram pra você que, tipo, você tá bem. Porque é baseado nisso que nós temos a testosterona, é nessa motivação por status, por libido. Então, quando você tem esses níveis de 600 a 800, você mantém essa base de humor, tolerância à dor, libido, ereção matinal. Tudo isso é constante. Então, se você está aqui, ó, a ereção matinal ela é diária. Todos os dias você vai acordar com uma ereção matinal, todos os dias você vai acordar com humor para cima, com motivação para executar o seu trabalho. É claro que isso aqui também envolve algumas coisas, por exemplo, pô, se o seu trabalho é uma bosta, mano, é um trabalho horrível, você não vai ter motivação para trabalhar, mas você vai ter motivação para outras coisas no seu dia, por exemplo. Pô, mano, chegando em casa depois do trampo, eu vou fazer um treino top, eu vou pegar muita carga e isso te motiva, maravilha. Quando você está abaixo disso, principalmente abaixo daqui, nada te motiva, nada te traz alegria, você acorda cansado, por exemplo. Então, é importante até salientar também que você trabalhar em algo que eleva muito os seus níveis de cortisol, que é o que a gente até já comentou aqui, vai, por consequência, abaixar os seus níveis de testosterona também. Agora o próximo que a gente vai falar é nível guerreiro mesmo. Então a gente vou colocar aqui, ó, esse carinha que é o Fedor Emelianenko, quem acompanhava o MMA nas antigas, o Pride, conhece esse cara, sabe o monstro que ele é. Ele é o padrão mesmo, 800 a 1000 de testosterona. É um cara que tem bastante resposta androgênica, ele tem um percentual de gordura mais alto, mas claramente esse cara, ele tem altos níveis de testosterona, apesar do físico dele ser um pouquinho mais gordinho, que é uma coisa muito comum também em algumas pessoas que têm alto nível de testosterona. Algumas elas têm uma conversão mais alta em DHT, só que isso não interfere diretamente na testosterona livre desse cara e na total também, mas ele acaba sendo um pouquinho mais gordinho ali. Então, pensando nisso, em questão de 800 a 1000 de testosterona, quando você tá nessa faixa, mano, tua libido tá alta, alta demais. Os seus níveis de agressividade estão extremamente altas. De novo, a sua motivação, o seu status, a sua busca por conquista, os seus níveis de energia estão extremamente altos. A sua ansiedade, o seu medo, isso aí você, tipo, nem sabe o que que é ter ansiedade, o que que é ter medo, preocupação. E, obviamente, pensando, vamos colocar assim num contexto controlado, beleza? Por exemplo, pô, tu tem tua casa, mano. Tu tem um serviço que te paga ali todo mês, alguma coisa. E você vive ansioso e com medo, testosterona baixa, mano. Agora, se você é uma pessoa vive num modo mais preocupante, então, pô, você é um cara que paga um aluguel, você tá desempregado. Essas coisas, elas geram mesmo ansiedade, medo, é natural. Então, é diferente do que, tipo, um cara que tá com uma vida basicamente sob controle e um cara que tá vivendo uma vida totalmente muito louca, sem controle nenhum. Esse cara vai ser mais ansioso, vai ter um pouco mais de medo, mas enfim, algo controlado também. O seu humor vai estar ótimo nessa faixa, a sua tolerância à dor também é ótima. O que eu quero dizer é que, assim, a maioria das pessoas, quando elas estão aqui, elas estão vivendo o auge da sua vida. Elas estão no pico do natural que você ali consegue chegar. Eles querem conquistar tudo, eles querem transar com tudo que se mexe, basicamente. Ele tem que. O seu nível, por exemplo, de monogamia, de ter uma parceira só, começa a diminuir um pouquinho mais. Você quer, tipo, ser mais poligâmico, e aí você tem que entender que, tipo assim, beleza, meu nível de testosterona está mais alto, eu tenho que controlar isso. E você sempre vai se sentir que você é o cara, que você tá bem. Agora, o próximo que a gente vai falar, esse aqui eu vou até fazer o seguinte, peraí. Esse aqui, eu vou, como ele tá de 1000 a 1600, para não ficar muito bagunçado e não ficar muito longo o vídeo, eu vou colocar primeiro o de 1000 a 1200. Eu vou colocar esse carinha aqui que é o Mongol. Depois,
eu vou falar sobre o 1.200 a 1.400 e depois eu vou falar do de 1.400 a 1.600 e aí depois do de 1.600 aí a gente vai pra cima e faz a outra classificação também. O próximo então que a gente vai falar é sobre os mongóis, que são a galera aí que mantém um padrão de testosterona de 1.000 a 1.200. Então é um perfil que já foi traqueado também. Depois que a pessoa ela atinge esse nível de 1.000 a 1.200, é algo que assim, é o que a gente acabou de comentar no anterior, que, mano, é assim, tudo tá turbinado. Literalmente tudo tá turbinado. A sua libido, ela tá tão alta que você literalmente quer comer tudo que se mexe. E, obviamente, a gente tá falando aqui de bagulho parada de homem, sem viadagem, sem gaysismo. Então, o cara que tá afim de comer o parceiro dele aí, ele tá. A testosterona dele não tá aí não, é porque ele é. Você entendeu, né? Então, assim, a gente tá falando aqui de homem, homem mesmo, heterossexual. Então, assim, toda mulher que você vê, você tem que controlar o pensamento. Tu é um cara que vai ter uma libido e uma vontade de reprodução muito grande, tá? Obviamente, o seu desejo por poligamia, ele sobe mais. Então, o seu desejo por ter várias mulheres e a vontade de estar em um relacionamento de uma pessoa só, ela diminui muito, mas é importante salientar que isso também tem muito a ver com princípios e valores, tá? Não é porque os seus níveis de testosterona vão estar mais altos que você pode tacar o puteiro no mundo, trair, fazer o que quiser, porque isso também envolve muitos valores, princípios, e é extremamente possível, comum e normal você viver com uma mulher só pro resto da sua vida e ter testosterona de 1.600, 2.000, 3.000. Isso vai muito dos valores também. Mas, biologicamente, o seu corpo ele quer deixar de ser monogâmico e quer virar mais poligâmico. Então, quanto mais testosterona, isso acontece mais vezes também, vai aumentando essa vontade de poligamia. Maior o seu desejo por variedade sexual. E o que acontece é que o lado negativo é que você também fica muito desensibilizado muito rápido. Então, você quer constantemente novas pessoas, você quer muita novidade, você quer viver em muita novidade. E por isso que se você reparar, homens que têm testosterona mais altas, elas sempre estão envolvidas em escândalos sexuais. Por exemplo, lutador, jogador de futebol, essa galera principalmente mais do esporte. Não todos, porque tem a galera também que tem os seus princípios e valores, apesar de uma testosterona mais alta, mas normalmente eles estão envolvidos em troca frequente de mulher, escândalo sexual e todas essas coisas. Isso basicamente é psicologia, biologia, tudo é um conjunto. Não adianta falar que não, porque é real. Então, quanto maior o seu status androgênico líquido, lembra, a testosterona ela flutua, certo? Então, não pegue só o momento no tempo agora que sua testosterona está alta. Você tem que entender também, vou fazer um vídeo sobre isso, quando seu status androgênico líquido ele está mais alto, você vai ser mais obcecado por bunda, mais obcecado por mulher, por novidade, enfim, é algo ali que você vai perceber que vai ser mais difícil de lidar. Então, nesse nível de libido, a agressividade está lá em cima, libido extremamente alta, motivação extremamente alta, o seu VO2 máximo está extremamente alto, você às vezes aleatoriamente você quer levantar e sair correndo, é uma pessoa que os níveis de ansiedade vão ser inexistentes e, de novo, dependendo do que você está vivendo na sua vida, tá? Obviamente, se você tá duro, se você tá quebrado, você vai estar enfrentando, tipo, um despejo da sua casa de aluguel, algo assim, você vai ter os seus medos, sim. Mas no geral você não tem medo. Você é literalmente assim o boladão. Você não pode vir o que for que tu vai peitar. O humor sempre vai ficar muito bom, tolerância à dor também muito alta. Então é muito comum que você acaba se machucando muito quando você tem tolerância à dor muito alta e nível de testosterona muito alto e você acaba nem percebendo. Aí depois que você vai ver que, tipo, porra, me machuquei, mano, fiz tal coisa assim, porque o seu nível de tolerância à dor, ele acaba sendo muito alto. Então, é isso. Agora, o próximo que a gente vai falar sobre, o de 1.400 a 1.600. Basicamente, tudo que a gente comentou, ele se eleva e numa escala proporcional muito grande. O que acontece? Só que aqui, o lado negativo das coisas começa a aumentar também. Por exemplo, a depender da personalidade, muitas pessoas elas cometem, por exemplo, assassinato, pessoas que têm esquizofrenia, psicose. Algumas dessas pessoas, o corpo dele mantém níveis muito altos. Isso aqui eu não estou generalizando, tá? Você pode ter níveis altíssimos de testosterona e não tem nada disso. E é normal. Eu mesmo já passei por esse nível de testosterona e é normal.
mas a sua agressividade ela vai ficar extremamente alta. O seu sistema imunológico ele fica suprimido. A sua testosterona ela suprime uma grande parte do seu sistema imunológico, mas aí o seu corpo geralmente ele encontra formas de trazer de volta para baixo e se autorregular. Porque é um padrão assim que naturalmente é algo que pode causar muita disrupção no seu organismo, principalmente na parte psicológica, principalmente acima disso aqui. Essa é a parte chata. Agora, por exemplo, quando você tá aqui, você vai ter ereção quase o dia inteiro, mano. Ereção matinal é quase todo dia. É ereção durante o dia. A sua tolerância à dor ela é inexistente. O seu humor sempre vai ficar muito alto. Aqui você se sente um cara imortal. E quando você vem pra cá, tudo isso sobe em grande proporção também. Só que aqui, o que acontece? Pelo seu nível de testosterona estar muito alto, em 1600, de 1400 a 1600, você vai sofrer uma variação muito grande. E, por exemplo, as coisas te tiram do sério com facilidade. Então, se um nego te olhou estranho na rua, você já vai querer pegar ele de porrada nervoso. Mas ao mesmo tempo, tu vai se divertir muito com as coisas na tua vida. A sua libido vai ser extremamente alta, a sua vontade de poligamia, ela vai ser frequente. Então, existem muitos altos e baixos nisso aqui. É um nível que eu não acho que é interessante você se manter. Existe sim um pensamento de quanto testosterona quanto mais alto, melhor. Só que chega no nível, cara, que você, quando você entende realmente o negócio, você vê que, tipo, níveis de 1600 e acima, que é o que a gente vai falar, acaba sendo insustentável, sabe? Você tem que lidar com muitas coisas na sua vida, e tal, que aí já deixa de ser algo que vai ser útil para o seu dia a dia. Por exemplo, libido alta, num nível adequado, agressividade, tudo quando vai para o muito extremo, que é o caso disso e do que a gente vai falar, acaba sendo prejudicial, porque é muito difícil de lidar com isso. Agora a gente vai para o último rank, que é o 1600, e acredite ou não, sim, é possível chegar naturalmente nisso. Os estudos comprovam isso. Só é muito, muito difícil e muito insustentável. Então, quando você tem essa galera, eu vou colocar esses três juntos. Então, aqui de 1600 a 1800, 1800 a 2000 e de 2000 até 3, mais ou menos. Agora, quando você está aqui em cima, 1600, eu nunca consegui chegar nessa faixa aqui, naturalmente, é muito difícil, mas existem pessoas que conseguem, principalmente esse de berço, ela veio com um comportamento onde a mãe cuidou muito bem do feto, então amamentou por muito tempo esse feto, ele saiu da parte do útero da mãe muito bem cuidado, teve uma amamentação mais longa, uma boa alimentação durante a infância, não se envolveu com industrializado, com comida, com fast food, com excesso de açúcar. Ele pratica esporte. Então, se desde a infância esse menino ele vem sendo muito bem cuidado, ele naturalmente ele vai conseguir desenvolver a genética no corpo dele para alcançar níveis mais altos de testosterona. Então, assim, é muito raro você achar alguém hoje nessa faixa, a não ser que use esteroide anabolizante. Mas a partir daqui, eu vou me basear mais em estudos, nos clientes e na literatura científica para poder te trazer os relatos. Aqui, a primeira coisa que você vai notar é que o seu humor ele vai estar tão alto nessa faixa aqui que você acaba ficando iludido o tempo todo. Literalmente, você fica iludido. Você realmente acha que você é o cara mais sensacional do mundo, que você manda no mundo, que nada de ruim pode acontecer com você. E de novo, isso está assumindo uma testo total alta, um DHT alta, uma testosterona viva alta, enfim, é isso. O status androgênico extremamente alto. Você se sente basicamente imortal ao ponto onde, na verdade, acaba sendo uma coisa ruim, porque você acaba fazendo coisas extremamente estúpidas e não entende o motivo. As pessoas falam, mano, por que que você faz isso? Você é idiota. Por causa que você não tem controle, você acha que você é literalmente o dono do mundo. A sua tolerância à dor, ela fica extremamente alta. Então é aqui que muita gente se lasca, que muita gente se ferra, porque ela se machuca e ainda, por exemplo, você sofreu uma lesão e ainda você vai para academia no dia seguinte ou no mesmo dia e faz um treino muito pesado. Você vira um cara extremamente destemido, ao passo que isso fica prejudicial, porque o medo ele tem a sua função no equilíbrio correto, que é para fazer você não se enfiar em bosta. A sua ansiedade e o seu medo estão tão baixo que você acaba não tendo nem respeito por autoridade nenhuma, e isso acaba sendo prejudicial. Então você acha que você pode quebrar a lei, você vira um cara. Às vezes você não sabe nem trocar uma porrada, cara. Mas só de você ter testosterona extremamente alta, você acha que você consegue pegar qualquer um na mão. Você não liga se ninguém
você acha que ninguém pode mexer com você, que basicamente você é o cara mais bolado, enfim. Os seus níveis de energia ficam extremamente altos. Você, do nada, você quer levantar, sair correndo sem motivo nenhum. A maioria das pessoas que estão em cima com esses níveis de testosterona passam 3 horas na academia treinando tranquilamente, atingem níveis de overtraining tranquilamente, porque elas querem se mover constantemente. E a mesma coisa acaba acontecendo com animais, por exemplo. Quando você injeta em animais superdoses de testosterona, você vê os mesmos comportamentos neles. Eles param de ter medo dos predadores, eles comem do lado dos predadores, eles brigam o tempo todo entre eles. Especialmente se você olhar um estudo que fizeram com cervos vermelhos e chimpanzés, você vai ver que é extremamente interessante, chega a ser hilário. A mesma coisa com leões, quando eles têm níveis extremamente altos de testosterona. Eles ficam destemidos, eles, por exemplo, atacam elefantes, rinocerontes, e infelizmente eles não vivem muito porque os níveis de testosterona estão tão altos que eles não entendem, por exemplo, o posicionamento deles na cadeia alimentar e eles acabam brigando com seres vivos e animais que eles não têm controle e não têm capacidade de derrotar. Mas ele, na cabeça dele, acredita que ele tem porque está muito alto os níveis de testosterona. E é o que a gente já falou, o medo ele existe por um motivo, que é para te fazer entender que, tipo, mano, aí eu não dou conta, aí eu não consigo. E quando você tem níveis mais de 1.600, isso chega a ser inexistente. Então, assim, o que mais é reportado quando você está nesse nível é, por exemplo, a energia de submissão. Então, por exemplo, você não aceita ser submisso de nenhuma forma, de maneira nenhuma, para alguém quando você está nesse nível. Você acha que as pessoas que devem ser submissas a você, por exemplo, é onde existem as pessoas, muito comum existir pessoas narcisistas aqui. Não, ó, é importante salientar que nem tudo é, é uma regra. Todo narcisista tem testosterona alta. Não é isso. Mas, por exemplo, é muito fácil e comum de se acontecer que homens normais se tornem narcisistas por terem extremamente níveis altos de testosterona. Por exemplo, um cara que era normal tinha um nível de 600 a 800 e ele começa a mudar os hábitos ou algo relacionado, ou até mesmo injeta uma testosterona e ele se torna narcisista por conta dos seus níveis de testosterona estarem totalmente supra-hiperfisiológico. Como eu mencionei, aqui você também vira basicamente um Maquiavel. Você realmente sabe desenvolver sinais narcisistas, algumas psicopatias. Você fica mais estranhão. E quando a gente fala, às vezes, sobre testosterona, a pessoa acha que tudo é perfeito, que o negócio é ter a testo mais alto possível, mas quando você rompe o fisiológico ali e quando você começa a atingir níveis irreais, você passa a viver algo que a gente chama uma curva em U invertida. Porque você sobe de uma forma grotesca e ao mesmo tempo você tem uma queda grotesca nas, nos parâmetros que a gente menciona aqui. Então, as consequências das coisas, elas vêm ao mesmo tempo que os benefícios. Então, quando é extremamente alto, os benefícios se tornam malefícios e você fica nessa oscilação gigante aí. Então é isso. Basicamente é isso que eu tinha para te passar. Eu espero que tenha conseguido te trazer uma clareza a respeito das coisas. Os níveis ideais é daqui até aqui. Acima disso eu não acho legal. E abaixo disso também não é legal. Então sempre tentar manter acima de 600 até uns 1.600. Só que, se você chegou aqui agora e que você quer entender mais profundamente, eu te recomendo a se inscrever nesse canal e conhecer a Primal Academy. Igual eu falei, lá dentro você vai conseguir entender com muito mais profundidade aulas que eu não posso colocar aqui mais nesses canais, porque quando eu ousei colocar 10% do que eu explico na Primal Academy aqui no YouTube, o meu canal caiu. E se você não sabe, esse é o meu segundo canal. Eu estou tentando novamente continuar essa jornada aqui com vocês. Inclusive, todos esses vídeos que foram derrubados do YouTube estão também dentro da Primal Academy. Lá dentro você tem acesso a conteúdo sobre treinamento funcional e sinto lhe dizer que se você treina durante a sua semana, você treina peito, costa, bíceps, tríceps de forma isolada, com treinamentos que você foca em construção de massa muscular, sem objetivo nenhum, o seu corpo está atingindo 10% da capacidade que ele poderia. E lá você vai aprender a treinar de verdade. E mais profundamente, nós falamos ainda mais sobre nutrição, cuidados do seu metabolismo, otimização dos seus hormônios, como ter uma pele bonita sem precisar de passar produtos químicos, como ter um cabelo bonito, volumoso, sem ser dependente e sem utilizar, e melhor do que se você utilizasse, produtos químicos e artificiais. Na Primo você vai ter saúde de verdade e vai transparecer a saúde que você tem. Lá nós temos protocolos de tudo e toda semana sai uma aula nova. Então, se fez sentido para você, chamou a sua atenção e você quer fazer parte dessa comunidade, clica no primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado. Nós estamos com um cupom chamado NOVA por essa nova fase desse novo canal.
Então aproveita, esse cupom vai se encerrar agora na próxima semana. E é isso, se esse vídeo te clareou, fez sentido, se inscreve nesse canal, deixa o like. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.